Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e a gente vai estar sabatinando hoje o candidato a prefeito de Maceió, o deputado federal Rafael Brito. Rafael Brito, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, e a gente inicia a nossa sabatina questionando: Rafael, por que ser prefeito de Maceió? Bom dia, João, bom dia, Natália, bom dia, Maria Clara, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan Maceió. João, essa é a pergunta talvez a mais fácil que você vai fazer durante toda essa sabatina. Maceió está abandonada, a periferia de Maceió está abandonada, o povo pobre de Maceió está abandonado, que mais precisa do poder público em Maceió está abandonado. 240 mil pessoas estão morrendo de fome em Maceió. Maceió é a cidade que mais amputa membros da sua população dentre todas as capitais do Brasil, porque o atual prefeito não ampliou a saúde básica da cidade. Maceió tem caído no IDEB desde 2019 até aqui. Maceió tem o 20º pior salário de servidores de educação dentre as capitais do Brasil. Maceió paga contratos com fortíssimos indícios de superfaturamento. Maceió gastou 8 milhões de reais num desfile de escola de samba lá no Rio de Janeiro com o dinheiro do povo pobre de Maceió. Maceió tem feito uma gastança desenfreada com dinheiro público, uma coisa nunca antes vista na história da nossa cidade. Então é muito fácil responder à necessidade de que a gente retire essa candidatura imperial de uma família que tem uma dinastia poderosa de muito tempo aqui dentro do nosso estado. O pai, a mãe, os 2 irmãos, é a única família da história de Alagoas em que todos os membros da sua residência ocupam ou ocuparam cargos públicos. Isso é bom que seja dito. E ele tem aparelhado todos os instrumentos do Estado, tem aparelhado parte da imprensa, tem aparelhado parte da justiça, tem aparelhado parte de uma série de instrumentos da sociedade para o seu projeto pessoal de poder. Ele não participou de sabatina nenhuma, em nenhuma rádio, em nenhuma televisão, ele não foi para nenhum debate, em nenhum momento, ele não participou de entrevista nenhuma, ele fugiu o tempo inteiro durante essa campanha, porque ele não tem como responder perguntas como essa que eu comecei a dizer aqui, dos problemas reais de Maceió. E a cidade hoje vive todos esses problemas no dia a dia das pessoas. Então, João, principalmente pelo povo que mais precisa, pelo povo pobre da nossa cidade, e para que a gente possa ter a liberdade, finalmente, desses caras que se acham poderosos, mas que na verdade são lobo em pele de cordeiro. Isso está na Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 29. É a cara e a descrição do que é esse rapaz, o JHC. Candidato, você elencou aí diversos problemas aqui da nossa capital, né? Você consegue chegar em um problema e definir uma solução para esse problema? O maior problema de Maceió poderia... Natália, todos esses a gente apresenta a solução no nosso plano de governo, por exemplo, ou nos nossos discursos. A gente pode falar sobre isso na sabatina, mas eu acho que o grande problema hoje da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, é a saúde pública. A cidade tem a pior cobertura de atenção básica de saúde dentre todas as capitais do Brasil. 34%, isso é um dado do Ministério da Saúde. Se não fosse pouco ser a pior do Brasil, somos também a pior de Alagoas. Somos não. A gestão do JHC é a pior de Alagoas, com 34% de cobertura. Maceió perde para Inhapi, Canapi, Coité do Nóia, Minador do Negrão. Maceió perde para Maragogi, para Santana do Mundaú. Maceió perde para a União dos Palmares. O que é que acontece? As pessoas na nossa cidade procuram um posto de saúde para ter o atendimento básico de saúde, que é a função da prefeitura, para que fique muito claro. A função da prefeitura é a atenção básica e promoção da saúde. Essa é a função prioritária das prefeituras. As pessoas não conseguem consulta, muito menos uma consulta com médicos especialistas, e quando é para fazer um exame, é um Deus nos acuda. Não sou eu que estou dizendo isso, Natália. Quem está dizendo isso é o povo de Maceió. Eu tenho andado casas, conversado com pessoas, falado o tempo inteiro com gente antes de evento, depois de evento, em visita porta a porta, em panfletagem. Esse é o retrato da nossa cidade. E graças a isso, graças a
incompetência e a desumanidade do JHC em cuidar da saúde do povo de Maceió, é por isso que somos a capital que mais amputa membros dentre as capitais do Brasil. Por quê? Porque aqui o cidadão ou tem diabetes, por exemplo, e não consegue tratar uma unha encravada ou uma ferida no pé, ou até mesmo o cidadão não sabe nem que tem diabetes ainda, porque não tem programa de saúde da família, porque não faz um acompanhamento médico, porque não tem prontuário de acompanhamento, enfim, por todos os problemas que a incompetência do JHC traz para a saúde de Maceió, o resultado vai para média ou para alta complexidade. Aí é cortar o dedo, cortar metade do pé, cortar o pé inteiro, cortar a perna. E aí o JHC tem esse título. É o prefeito que mais amputou membros do povo da sua cidade, dentre todas as capitais do Brasil. Eu acho que eu vou fazer até um troféu e deixar na porta da casa dele, porque ele merece esse título. Candidato, você falou, né, bastante sobre os problemas na saúde. Então, como melhorar a atenção básica aqui na capital? Simples. 2 ações básicas. Primeiro, ampliação da estratégia do Programa Saúde da Família. A gente tem hoje apenas 77 equipes de Programa Saúde da Família. Repito, proporcionalmente à população é a pior do Brasil. É a pior cobertura do Brasil. A gente propõe ampliar em 50 novas equipes a cada ano de governo, ou seja, terminar os primeiros 4 anos de mandato com 277 equipes, o que fará com que a gente já fique acima da média nacional, o que fará com que as pessoas possam ter acompanhamento, possam marcar consulta de uma forma mais fácil, mais rápida, possam ter os agentes de saúde dentro da sua residência, cuidando do mais idoso, cuidando daquele que tem uma doença crônica, acompanhando aqueles quadros. Essa é uma estratégia. E a segunda, a construção de 40 policlínicas. A gente precisa substituir o modelo de UBS e construir policlínicas, que são clínicas de especialidade médica. Além da clínica médica, que é extremamente importante, mas o cidadão pode encontrar um psiquiatra, o cidadão pode ter uma consulta com um psicólogo, ou com um cardiologista, com um angiologista, com um psicólogo, com todas as especialidades médicas. Rafael, isso já funciona em algum canto? Já funciona em vários locais do Brasil. Por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade com certeza muito mais complexa e desafiadora do que a cidade de Maceió. Mas funciona também aqui em Maceió. O governo do estado, mesmo sem ter essa responsabilidade, tem 2 clínicas de especialidade, que são chamadas de Clínica da Família. Uma, por exemplo, funciona há aproximadamente 2 anos e meio, no conjunto Aprígio Vilela, na parte alta de Maceió. E vocês perguntem às pessoas que moram no Aprígio Vilela se para eles é difícil conseguir uma consulta com um psiquiatra, por exemplo, ou com um psicólogo, ou com um cardiologista, ou com, enfim. Então essa é a solução. Não é difícil como o JHC pode querer fazer com que as pessoas pensem. É uma solução fácil, é uma solução de tomar a decisão e fazer. Rafael, quanto custa fazer isso? Custa mais barato do que comprar um hospital superfaturado que até hoje não funciona. Um hospital que custou 266 milhões, com dinheiro do povo pobre de Maceió, com dinheiro de todo mundo que está nessa sala e de todo mundo que está nos ouvindo nesse exato momento, e que foi pago à vista, antecipado, há 1 ano, e até hoje tem vários andares vazios sem funcionar. Num modelo de contratação pública que eu nunca vi na minha vida em canto nenhum do Brasil. É pagar à vista, antecipado por algo que não está pronto. Então essa é a Maceió que a gente está vivendo. É disso que a gente está falando. Eu não estou falando aqui de... Eu estou falando de dados. Isso foi falado em CPI. Isso foi falado amplamente na imprensa nacional, na imprensa local. Isso foi falado em todo canto. Não é o Rafael que está dizendo isso. A imprensa livre disse isso. A imprensa nacional disse isso. A CPI no Senado disse isso. Tem 2 senadores, inclusive, João, que dizem claramente que o preço do hospital está acima do mercado. E você sabe que o meu Instagram está fora do ar porque eu disse isso. Como é que eu não posso dizer o que a imprensa diz? O JHC vai censurar o Google? Porque se você der um Google agora... Quem está nos ouvindo, e bota assim, por exemplo, Hospital Superfaturado de Maceió, você vai ver uma série de notícias do Brasil inteiro falando sobre isso. Ou dá um Google, por exemplo, e coloca assim, JHC agride mulher. E aí você vai ver várias matérias do Brasil inteiro sobre um caso de agressão de mulher com o irmão do JHC. Então é isso.
Mas eu não posso falar sobre isso na minha rede social, eu não posso falar sobre isso no meu programa de televisão, porque eu estou censurado. Eu sou vítima da maior perseguição da história de uma eleição de Alagoas. Isso nunca aconteceu na história de uma eleição em Alagoas, você não poder falar sobre fatos sabidamente verídicos que foram amplamente divulgados na imprensa. Eu não estou inventando algo que não aconteceu. Eu estou lendo uma matéria jornalística do Brasil inteiro. Então isso é o que as pessoas precisam entender. É isso que está acontecendo hoje na eleição de Maceió. Eu estou censurado. As minhas redes sociais estão fora do ar. Eu sou o único prefeito de capital, candidato a prefeito de capital do Brasil, que está hoje com o Instagram fora do ar, porque eu não posso dizer que o hospital que foi comprado há um ano atrás, com dinheiro do povo de Maceió, não está totalmente funcionando, e ele não está totalmente funcionando. Eu desafio o JHC, desafio qualquer pessoa da Prefeitura de Maceió para ir lá agora comigo, quando acabar a entrevista, ou se a agenda dele estiver cheia, ir um pouco mais tarde, ou se ainda estiver cheia, ir no final da tarde, ou se ainda estiver cheia, ir de noite lá no hospital. E se eles me provarem que o hospital está funcionando 100%, tudo certinho, eu venho aqui e digo que eu sou mentiroso. Isso não vai acontecer, porque eles estão mentindo. E eles estão trabalhando desde o início da eleição para que eu não possa dizer a verdade ao povo que está nos ouvindo agora. Candidato Rafael, notadamente os cemitérios da capital têm sido motivo de polêmica e tem se tornado um gargalo na nossa cidade. Como resolver na prática essa problemática? João, é inacreditável que em Maceió nem os mortos possam ter paz. Nem os mortos na gestão do JHC podem ter paz. Porque talvez quem tem uma condição melhor de vida, quem paga um plano funerário, quem tem condição de ter um cemitério particular, não saiba o que está acontecendo. Mas as pessoas que mais precisam em Maceió sabem do que eu estou falando. Hoje, se um cidadão pobre morre na nossa cidade, passa no mínimo 3 dias com o corpo no IML. A família sem conseguir liberar o corpo porque não tem onde enterrar. E às vezes quando enterra em cova rasa. E às vezes quando enterra no lugar de outra pessoa que não estava nem no tempo ainda que a lei determina que possa ser enterrado. Então, só para a gente também deixar bem claro para quem está nos ouvindo, e as pessoas não são obrigadas a saber disso, responsabilidade de gestão de cemitério público é exclusiva da Prefeitura de Maceió. Governo do Estado, por exemplo, não tem cemitério público. É exclusivo da gestão de Maceió. E em 4 anos, a gestão, além de ser incompetente na saúde, é incompetente em dar solução para os cemitérios públicos. Não construiu nenhum novo, não ampliou nenhum que tinha e ainda perdeu para o crime da Braskem o cemitério de Bebedouro. E aí está esse caos instalado. Mas a gestão é competente em censurar os adversários em momento de eleição. Candidato Renasce Salgadinho, você acha que sai do papel depois de 180 milhões de reais gastos nesse projeto? Natália, esse é mais um assunto que eu estou censurado para falar, na rede social e na televisão. Eu não posso falar de Renasce Salgadinho, porque a obra ele anunciou por 70 milhões de reais, ele mesmo anunciou. Repito, não é o Rafael que está dizendo isso. É o prefeito candidato JHC, João Henrique Holanda Caldas, que anunciou que a obra do Renasce Salgadinho, que ia ficar o Salgadinho, o riacho mais lindo do mundo, que ele mesmo ia tomar banho lá, fazer um piquenique às beiras do Salgadinho, ia custar 72 milhões de reais. A obra ele mesmo recalculou para 180. É só um erro básico aí de 110 milhões de reais com o dinheiro do povo de Maceió. Mas mesmo assim, se você passar pelo Salgadinho agora, você vai ver a situação que o Salgadinho se encontra. Então, assim, é muito difícil. Porque eu tento dar uma entrevista, Natália, para não parecer que eu estou criticando, mas eu não estou criticando, eu estou falando fatos. Eu não posso também ser uma oposição sem poder falar que ele anunciou uma obra de 70 milhões e ele transformou a mesma obra que seria 70 por 180 milhões de reais. Meu irmão, 180 milhões de reais é dinheiro pra caramba. 180 milhões de reais dá para aumentar a estratégia do Programa Saúde da Família e dá para construir as 40 policlínicas. 180 milhões de reais, Natália, paga 1 ano e meio de ônibus de graça
para todo mundo em Maceió. 1 ano e meio de ônibus de graça para todo mundo em Maceió, 180 milhões de reais pagaria. E aí, o povo de Maceió está pagando 180 milhões de reais para ver o Salgadinho do jeito que ele está hoje. Passa lá para ver como é que está. Tem sofá, tem televisão, tem tudo, menos um riacho limpo. Mas tem solução. Não é essa solução que ele está dando. Tem que aerar a água, para que a água tenha o mínimo de oxigênio possível, para que possa se desenvolver bactérias suficientes que possam consumir material orgânico dentro da água. Tem que ter barreiras físicas ao longo do riacho, desde o início até próximo do seu fim, para segurar o lixo mais pesado. Tem que combater de uma forma definitiva a ligação clandestina de esgoto que existe na drenagem pluvial de Maceió. A BRK entregou um documento oficial para a prefeitura com 415, aproximadamente, ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem pluvial. Você sabe quantas ligações a prefeitura, que é a única que tem o poder de fiscalizar e tapar a ligação, fez? 14. E aí quando dá uma chuva, o que acontece na orla de Maceió? Língua suja. Ah, é culpa da BR. É fácil governar botando a culpa nos outros. É muito fácil chegar e dizer que a culpa da saúde é porque sempre foi assim. Ou é muito fácil governar dizendo que não, aqui alaga, mas alaga mesmo. Não é assim que o mundo tem que ser. Já existe solução tecnológica de engenharia. As cidades do mundo já resolveram todos esses problemas que a gente vive hoje. Com baixo investimento, com solução. A gente tem uma super universidade, que é a Universidade Federal de Alagoas, com professores que sabem e estudam soluções para esses antigos problemas há muito tempo. E até hoje nada disso é adotado. Então, assim, João, eu sou deputado federal. Eu tenho um orgulho muito grande de ter, até esse momento, pouco mais de 1 ano e meio de mandato. Eu já recebi por 2 vezes o prêmio mais importante do Congresso Nacional como reconhecimento de trabalho, que é o prêmio do Congresso em Foco. Esse é o mais importante de todos. Nenhum parlamentar na história de Alagoas recebeu por 2 anos esse prêmio. Eu só tenho 1 ano e 6 meses de mandato. Eu criei o cartão Escola 10, eu criei o Pé de Meia, eu criei as creches Cria. Eu não estou soltando palavras ao vento. Todos esses problemas da nossa cidade têm solução, e tem solução racional. É só querer trabalhar, é só se preocupar com a vida do próximo, é só ter empatia pelas pessoas e parar de tentar enganar, porque é muito fácil o caminho da enganação. É fácil dizer, pô, Salgadinho sempre foi assim, ali é muito difícil solução. Essa rua aqui, ela sempre alagou, tem 30 anos que alaga quando chove, não tem solução. É muito fácil governar desse jeito. E para governar desse jeito, que o povo de Maceió tem que contar com o JHC. Para governar resolvendo os problemas de Maceió, aí é comigo. Candidato, em Maceió, estima-se que cerca de 5.000 pessoas vivem em situação de rua. O que sua gestão pretende fazer para garantir dignidade a essa população? Para você ter ideia, Maria Clara, a gente nem CAPS para cuidar dessas pessoas a gente tem. A gente não tem CAPS AD, estava parado há um tempão. A gente não tem a quantidade de instrumentos de assistência social necessárias para cuidar da população e da população de rua que a gente tem. E o que a gente vê hoje em Maceió, infelizmente, é o surgimento de várias cracolândias. Inclusive tem uma bem aqui pertinho, de onde a gente está agora. Basta você passar, não precisa ser nem de noite, 5 horas da tarde, 5h30. Todos vocês que trabalham aqui, com certeza já se depararam com cenas de uso de droga a céu aberto, com pessoas em situação de rua. Então não ache que isso é um problema de São Paulo ou que é um problema do Rio de Janeiro. Isso é um problema de Maceió e a gente está vivendo aqui bem pertinho. Bem pertinho. Sem política para cuidar de quem está em situação de rua, a gente não vai resolver esse problema nunca. E recentemente, com certeza vocês noticiaram aqui, inclusive porque eu ouvi, teve uma decisão da Justiça impedindo o prefeito JHC de tirar esse povo da rua debaixo de pancada. Porque o que estava acontecendo é que ele estava tirando as pessoas que vivem em situação de rua, que muitas vezes estão precisando de assistência social, estão precisando encontrar a sua família, estão precisando de um tratamento químico, estão precisando de qualquer coisa. E ele estava tirando ele de rua debaixo de pancada, cacetete
quebrando as coisas das pessoas que vivem de rua. E teve que um juiz federal impedir o JHC de fazer isso. É uma desumanidade sem tamanho, porque um cidadão, um ser humano que vive em situação de rua, está na maior situação de flagelo que um ser humano pode se encontrar. É um flagelo ambulante, é um flagelo humano. E você ainda tratar um cidadão como esse, que é igualzinho a você, igualzinho a mim, igualzinho ao JHC, igualzinho ao João Caldas, pai dele, e você tratar um cidadão como esse, debaixo de pancada, isso é uma desumanidade sem tamanho. Candidato Rafael Brito, caso eleito no dia 1º de janeiro, você vai rever o acordo com a Braskem de 1,7 bilhão de reais? Com certeza, João, essa é uma das minhas principais missões. Primeiro, retirar o restante das vítimas que ainda estão no local. Bom Parto, Flechal de Cima, Flechal de Baixo e Quebradas. Essas pessoas estão isoladas socialmente, sem direito à indenização por parte da Braskem. Segundo, usar toda a força do poder público para que a Braskem possa renegociar os acordos iniciais com todos os moradores de Bebedouro, Pinheiro, todas as áreas atingidas, para que eles possam renegociar, porque todos aqueles acordos que eles fizeram, João, têm vício de origem. Está muito claro, são acordos com vício de origem, o cidadão tinha que aceitar. A casa ele já tinha perdido, se ele não aceitasse, como é que ele ia ter dinheiro para morar em outro canto? Isso tem que ser revisto com o apoio da prefeitura, que não tem apoiado, pelo contrário, a prefeitura tem feito um papel de advogada da Braskem. A prefeitura atua como advogada da Braskem. A prefeitura combinou com a sociedade de peticionar, apoiando a retirada dos moradores dos flechais, e o que ela fez foi justamente o contrário. Peticionou, apoiando a continuidade, que eles continuassem vivendo lá. Então a prefeitura tem que parar de ser advogada da Braskem. A prefeitura tem que passar a encarar a Braskem de frente e cobrar com que ela resolva os problemas. E o acordo de 1,7 bilhão de reais tem que ser revisto em qualquer instância que isso seja possível. De qualquer forma, com pressão política, com força do Estado, com força da prefeitura, com força dos apoios políticos, porque é o seguinte, deixa eu lhe dar um parâmetro. Brumadinho e Mariana são 2 crimes ambientais que as pessoas lembram, na maioria das vezes. O acordo de Brumadinho e Mariana custou de indenização para as prefeituras acima de 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais. Por que é que o acordo aqui de Maceió, que o crime é maior do ponto de vista de retirada de pessoas de casa, foram 60 mil pessoas retiradas de casa, por que é que vai ser 1 bilhão e 700 milhões? E outra coisa, não é o acordo do crime. As pessoas precisam entender isso. Isso é o IPTU da área, que todo cidadão em Maceió tem que pagar, a Braskem não tem que pagar. Isso é a compra da rua, a compra das praças. A Braskem hoje é dona de um quadrado. Nem rua que passava lá antes é mais da prefeitura de Maceió, a rua é da Braskem. E o que não pode, João, é a prefeitura deixar e ficar quietinha, caladinha, enquanto a Braskem estuda construir condomínios de luxo no futuro naquela região para ganhar dinheiro com o crime que ela mesma cometeu. Porque é isso que vai acontecer se o JHC continuar sendo prefeito de Maceió. É exatamente isso que vai acontecer. Ele é a laranja da Braskem, o candidato laranja da Braskem. Ele na campanha era um leão, hoje ele é a gatinha da Braskem. A função dele, o que ele faz no dia a dia, ele é a gatinha da Braskem. A Braskem manda na prefeitura, a Braskem manda na Defesa Civil. Recentemente, João, a gente viu vídeos e imagens de um vazamento estranho na mina 18. Agora, 2 dias atrás. Na primeira hora, quem aparece para defender a Braskem? A Defesa Civil Municipal. Olha, isso aí não é nada, lá. O IMA nem estudou a água ainda. O IBAMA, ninguém estudou, mas na mesma hora, olha, não durou 5 horas. A Defesa Civil de Maceió já deu uma nota dizendo que tudo aquilo estava dentro da normalidade. Como está dentro da normalidade? Um óleo dentro da lagoa saindo de uma mina que afundou? Então, João, eles estão escondendo tudo. Eles vão escondendo, enganando, apostando na ignorância do cidadão.
apostando na falta de interesse do cidadão em relação às eleições. É isso que está acontecendo. Candidato, no início aqui da nossa conversa, o senhor mencionou a questão dos 8 milhões que foram repassados para uma escola de samba. E aí a gente volta para essa questão dessa política de grandes shows, cachês milionários. Como é que vai ser esse tipo de política na sua gestão? Natália, show tem que ter. A cidade tem que ter show. Mas o show não pode ser a prioridade da prefeitura. A prefeitura não existe para fazer show. Quem existe para fazer show é o Celebration, é o Caveira. São produtoras de show. A prefeitura não pode ser uma produtora de show e, ao mesmo tempo, amputar a perna do cidadão que está com a ferida de diabetes. A prefeitura não pode ser produtora de show e, ao mesmo tempo, a mãe que tem um filho autista não ter o direito de matricular o seu filho numa escola da prefeitura do município de Maceió porque não tem auxiliar de sala de aula. A prefeitura não pode ser produtora de show enquanto tem 240 mil pessoas passando fome na nossa cidade. Então, assim, o povo tem que ter show. Isso aí tem que ter, vale a pena, é importante, mas não pode ser essa a função da prefeitura. Nem muito menos fazer acordo com a empresa de bet. Ser a principal patrocinadora dos eventos do JHC em Maceió, ser a Vai de Bet, que agora está com um dono foragido da Polícia Federal, está com outros ligados foragidos numa operação da Polícia Federal, e o JHC fica onde? E como é esse dinheiro da Vai de Bet aqui em Alagoas? Como é que funciona isso? Aonde é que está esse dinheiro? Para onde foi em Maceió esse dinheiro da Vai de Bet? Outra coisa, eu, prefeito de Maceió, não terei nenhum tipo de acordo, nem direito a ser patrocinadora nenhuma empresa que explore jogos de azar em Maceió ou no Brasil. Explorar jogo de azar é tirar dinheiro de quem é mais pobre. Explorar jogo de azar é contra a lei da igreja. Como é que alguém que se diz da igreja, e só se diz mesmo, todo dia de manhã posta um salmo, incentiva uma empresa que explora jogo de azar? A igreja é contra bingo, a igreja é contra cassino, a igreja é contra jogo de azar. E a maior patrocinadora de todos os eventos do JHC é a Vai de Bet, procurada pela Polícia Federal. Candidato Rafael, falar sobre a questão da cultura, qual o seu projeto para esse setor extremamente importante da nossa sociedade? João, a gente tem que ter editais de cultura em Maceió. Editais de cultura presentes. A gente tem que auxiliar a cultura local no momento de inscrição na Lei Paulo Gustavo. A gente tem que ter eventos com espaço para apresentação de artistas locais. A gente tem que ter desfile de escola de samba, das nossas escolas de samba. A gente tem que ter apresentação no São João dos nossos forrozeiros, das bandas locais, dos artistas locais. Eu não estou dizendo que eu vou tirar os artistas de fora. Não é isso que eu vou fazer. Tem que ter artista de fora, mas tem que ter o espaço do artista local, tem que ter o espaço local, tem que ter o palco, tem que dar espaço no palco principal. Como eu digo, não adianta a gente achar que trazendo artista de fora para o resto da vida a gente vai conseguir enganar uma população, porque é isso que não vai acontecer. E essa máscara um dia cai, e a máscara do JHC está caindo, vai caindo com o tempo, porque não tem como, João. O vigarista, ele pode até tomar café da manhã na sua casa. Na hora do almoço, você já está com a suspeita dele. E na hora do jantar, você não deixa nem ele pisar na sua calçada. É isso que acontece com as pessoas que não produzem e não melhoram a vida dos outros. Candidato Rafael Brito, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, ao passo que você tem 2 minutos para suas considerações finais. João, a gente só não falou de uma proposta, eu vou usar esses 2 minutos para falar dessa proposta, que é a proposta do voo de graça. Ônibus de graça, 24 horas por dia, 7 dias por semana para todo mundo que vive em Maceió. Isso não é uma novidade, eu não estou inventando a roda. Já existem 116 cidades no Brasil que dão ônibus de graça para 100% da sua população, 7 dias por semana e 24 horas. Quanto custa isso? 2% da arrecadação no município. 2%. O acordo da Braskem, por exemplo, dava para pagar 14 anos de ônibus de graça para todo mundo em Maceió. Isso é economia na mão do mais pobre, isso é economia na mão do trabalhador, isso é economia no empreendedor.
Um empreendedor, por exemplo, que tem 5 funcionários, só da economia de Vale Transporte ele contrata o sexto sem onerar nada a sua empresa. Gera emprego, sobra dinheiro na mão do povo, o povo consome mais, come mais. Não falta entrevista de emprego porque não tem dinheiro para comprar passagem. Não falta um exame, não falta uma consulta porque não tem dinheiro. Então isso é revolução. Isso é uma transformação da sociedade. Repito, podem procurar no Google. 116 cidades no Brasil já fazem isso. Por que é que Maceió tem que ficar por último? Então vamos continuar trabalhando, conversando com as pessoas, mostrando as nossas diferenças e pedindo para que as pessoas no domingo, dia 6, votem 15, Rafael Brito, para que a gente possa cuidar do povo de Maceió. Mais uma vez, obrigado ao deputado federal, candidato a prefeito de Maceió, Rafael Brito, pela participação aqui na sabatina da Jovem Pan em 100,7. Quero agradecer publicamente a candidata Lenilda Luna, quero agradecer publicamente o candidato Lobão, agradecer publicamente o candidato Rafael Brito, todos que se fizeram presentes aqui na Jovem Pan em 100,7 para discutir os problemas de Maceió e as melhorias e as soluções destes problemas. Esse é o intuito de todos que fazem a Jovem Pan, o Grupo Folha de Alagoas, discutir de forma democrática, justa e isonômica aqui nesta sabatina. Todas as perguntas foram feitas de forma igualitária e também no mesmo tempo para todos os candidatos em 30 minutos, com 2 minutos para a consideração final dos mesmos. Fica aqui o registro da não participação dos candidatos JHC, João Henrique Caldas e Danina Tenório, todos convidados através das suas assessorias de comunicação, das suas equipes. Quero também agradecer a equipe de todos os candidatos que se fizeram presentes aqui na Jovem Pan. Enfim, esse espírito democrático que tem que ser a política partidária de forma cidadã e que o eleitor possa ir às urnas no próximo dia 6 de outubro com a consciência de votar naquele que o melhor o representa. Quero agradecer demais as minhas companheiras de bancada por esse trabalho hercúleo, Natália Barros, Maria Clara Gomes, o nosso querido Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso querido Romson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte.